Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar acerca da percentagem em massa, também chamada neste caso de concentração percentual. Portanto, o tema de hoje, percentagem em massa ou concentração percentual. O que seria a percentagem em massa ou concentração percentual? Algo tão simples. Nós temos aqui que a percentagem em massa é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução, multiplicado por 100%. Então, a percentagem em massa é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução, multiplicado isto por 100%. Então, nós podemos escrever isto da seguinte maneira. Podemos dizer que a percentagem, neste caso, em massa, vai ser o quê? A massa do soluto e a massa da solução. O que é a massa da solução? É massa do soluto mais massa do solvente. Isto aqui vezes 100%. Então, também podemos aplicar a fórmula da seguinte maneira. Ou então, nós podemos escrever aqui que a percentagem em massa, vai ser igual a quê? A massa do soluto dividido pela massa da solução, vezes aqui 100%. Então, nós podemos usar essas fórmulas aqui para calcular a percentagem em massa, a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. A soma da massa do soluto e da massa do solvente da massa da solução. É por isso que nós podemos escrever desta maneira aqui. Então, o que nos indica esta concentração? A concentração percentual ou percentagem em massa aqui nos diz que indica o quê? Indica a massa do soluto existente em 100 gramas de solução. Então, indica a massa de soluto existente, neste caso, em 100 gramas de solução. Então, o padrão que nós temos aqui são sempre 100 gramas de solução. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma concentração que se diz ser de 10%, olha o significado disto aqui. Algo tão simples. Se já tenho aqui o seguinte, indica a massa de soluto existente em 100 gramas de solução. Então, eu pego o meu padrão, que são, neste caso, 100 gramas de quê? De solução. Meu padrão. Então, quando se diz que a concentração é de 10%, que significa o quê? Significa que 10% desta massa da solução é a massa do meu soluto. Então, 10% aqui de 100 é 10. Então, significa que quando eu tenho 100 gramas de uma solução, se a concentração for de 10%, então a massa do soluto nessa solução é de 10 gramas. E a massa que resta é, sem dúvidas, a massa do solvente. Então, a massa do solvente vai ser de 90 gramas, de modo que a soma de dá 100 gramas de solução. Então, este é o significado da concentração percentual. Quando me dão aqui 10%, eu tenho que saber que em 100 gramas de solução, eu tenho 10% dessa massa da solução como sendo a massa do meu soluto. Então, 10% de 100 é 10. Então, em 100 gramas de solução, eu tenho 10 gramas de quê? Tenho 10 gramas, neste caso, de soluto. E a parte que resta é, sem dúvidas, a parte do solvente. Então, quando eu tenho 100 gramas de solução a 10%, então eu tenho lá 10 gramas de soluto e 90 gramas, neste caso, de solvente. Então, nós temos aqui um exercício bem simples, diz o seguinte, aqui exemplo, determine a percentagem em massa do soluto em uma solução que contém o quê? Que contém, neste caso, 75 gramas de quê? De nitrato de prata dissolvidos em 425 gramas de quê? De água. E nós queremos aqui o quê? Logicamente, a percentagem em massa do soluto. Então, como é que nós vamos calcular a percentagem em massa do soluto? Primeiro, vamos extrair os nossos dados. Eu preciso de quê para calcular a percentagem em massa? Da massa do soluto e da massa da solução. Então, tenho aqui o quê? Tenho aqui a massa do soluto. Então, disse que 75 gramas de nitrato de prata estão dissolvidos onde? Neste caso, em 425 gramas de água. Então, 75 é a massa do soluto. Então, tenho aqui 75 gramas de soluto. A massa do solvente é de 425. Então, 425 gramas é a massa, neste caso, do solvente. Massa do solvente.
E a massa da solução, como é que se calcula? A massa da solução é massa do soluto mais massa do solvente. Então, massa da solução vai ser o quê? 75 gramas mais 425 gramas. Então, a massa da solução vai ser 500 gramas. Já tenho aqui a massa da solução como sendo o quê? 500 gramas. E o que eu quero calcular é a percentagem de massa. A percentagem de massa, o quê? A relação entre a massa, neste caso, o quê? A massa do soluto e a massa da solução. Então, eu digo que percentagem em massa vai ser igual a quê? Massa do soluto, massa da solução vezes 100%. Então, vamos lá. Percentagem em massa é massa do soluto. Qual é a massa do soluto? Aqui, 75 gramas, dividido pela massa da solução, 500 gramas. 500 gramas vezes aqui 100%. Grama e grama nós vamos eliminar. Então, percentagem em massa. Então, temos que efetuar esta operação aqui. Então, vamos ver 75 dividido por 500. É possível fazer? Não é, né? Então, vamos colocar aqui um zero. Então, 0 vezes isso aqui dá 0. Temos isso aqui. 75. Ainda assim, ficamos com 75. Então, vamos acrescentar um zero aqui e colocar uma vírgula. Então, ficamos com 750. Agora parece que é possível. Mas quantas vezes? Só pode ser uma vez. Então, 1 vezes 500. Vamos ter aqui 500. Então, esta operação vai dar o quê? 250. Agora, 250 divide este aqui? Não. Então, neste caso, o que nós podemos fazer? Podemos colocar aqui, vamos lá, colocar mais um zero aqui e colocar um 5 aqui. Agora, 5 vezes 500, quanto é que dá? Vai dar justamente 2.500. Então, isto aqui dá isto. Então, a resposta é 0,15. Então, 0,15 vezes o quê? 100%. Então, percentagem em massa vai ser igual a quê? Vai ser igual a algo tão simples. Quando eu multiplico por 100, dou para ver 1 a 2. Então, tenho aqui 15 por 100. Então, este aqui seria, neste caso, a percentagem em massa do meu soluto. Ou seja, significa que nesta minha massa da solução aqui, tenho apenas 15% desta massa aqui, 15% desta massa da solução é que corresponde à massa do meu soluto. Então, este é o significado. Então, neste caso aqui, eu tenho 500 gramas de solução. Então, 15% disto aqui é que corresponde efetivamente à massa do soluto. Além deste tipo de concentração, que é a concentração percentual ou percentagem em massa, nós temos vários outros tipos de concentração. Nós podemos citar aqui, por exemplo, o que nós chamamos de percentagem em volume. Percentagem em volume. Então, nós vamos ter aqui percentagem em volume. Percentagem em volume vai ser o quê? O volume, neste caso, do soluto pelo volume da solução vezes o quê? 100%. Então, é possível também ter este tipo de concentração aqui. Então, este tipo de concentração vai me indicar que em 100 ml de solução eu tenho uma certa massa, neste caso, do meu soluto. Na verdade, nem é massa, mas sim vai ser o volume. Já que estamos a falar de volume. Então, em 100 ml, neste caso, de solução, eu tenho um certo volume de quê? Um certo volume de soluto. Então, se eu, por exemplo, para dizer que eu tenho aqui a percentagem em volume, como sendo, por exemplo, neste caso, 20%, então, isso vai querer dizer que em 100 ml, neste caso, dessa solução, então, 20% disso vai ser o volume do soluto e 80% vai ser, neste caso, o volume de quê? O volume do meu solvente. Então, neste caso, eu direi que o volume do meu soluto vai ser um pouco mais de 20 ml e o volume do solvente vai ser de 80 ml. Então, nós podemos ter também este tipo de concentração aqui, que é a percentagem em volume para calcular. Simplesmente, tu pegas o volume de quê? Do soluto dividido pelo volume da solução. O volume da solução é a soma do volume do soluto e do volume do solvente. Nós já sabemos. Então a expressão é mais ou menos que nem este aqui, só que aqui em termos de volume.
E também podemos ter aqui o que nós chamamos de percentagem. Percentagem é massa por volume. Também é possível ter essa relação. Percentagem é massa por volume. Nós podemos ter aqui percentagem é massa por volume. Então, é a relação entre o quê? Entre a massa do soluto e o volume da solução multiplicado também por 100%. Então, o que me indica? Me indica a massa do soluto que eu tenho em 100 ml de solução. Então, se eu tenho, por exemplo, 100 ml de solução, eu digo que a percentagem, neste caso, qual é? A percentagem, neste caso, eu digo que a percentagem é massa por volume, neste caso, é de 10%, por exemplo. Isso vai querer dizer que, neste caso, neste volume de solução, eu tenho o quê? Como sendo massa do soluto, apenas 10 gramas disso, e a parte que resta vai estar em volume, neste caso. Eu hei de ter no geral, que a massa do solvente vai ser de, na verdade nem é massa, mas sim o volume do solvente vai ser de, neste caso, 90 ml. Já que no geral, cada solvente vai ser a água, então a massa, neste caso, vai equivaler ao volume. Neste caso, já que a percentagem é massa por volume, é simples. Então, isso me indica que a cada 100 ml de solução, eu tenho uma certa massa do meu soluto. Então, se essa concentração for de 10%, isso me indica que neste volume aqui de 100 ml, eu tenho 10 gramas do meu soluto e a outra parte que resta 90 ml, vão ser neste caso de quê? Do meu solvente. Esse solvente no geral é água, então 90 ml equivale a pouco mais de 90 gramas também. Então, em termos gerais, era tudo que nós queremos trazer acerca da concentração percentual e até a próxima aula.